Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Hoje tem tudo para ser mais um grande dia, né? Entrou na agenda aí do prefeito, da prefeitura, a escritura do terreno do gasômetro para o Flamengo. Eles devem estar marcando aí para as 3 horas da tarde, inclusive com a presença dos dirigentes rubro-negros, e vão fazer a posse aí do terreno do gasômetro para o Flamengo, né? A previsão é que possa acontecer hoje, né? O mais provável é que aconteça hoje por volta das 3 da tarde. Então essa grande notícia pode acontecer hoje, então vamos ficar aí ligados, como a gente ficou aquele dia do Diário Oficial também, esperando sair. Aconteceu, a gente trouxe que sairia e saiu agora. A nossa espera é para saber se realmente já confirma hoje, e a probabilidade é muito grande, a gente trazendo em primeira mão para vocês aqui logo de cara, no início do dia, logo às 5 horas da manhã. E eu também quero avisar vocês que o presidente Rodolfo Landim tá louco para colocar um bandeirão lá no terreno do gasômetro, fincar a bandeira, um bandeirão igual aquele lá do Ninho do Urubu. Estavam fazendo um bandeirão lá para Gávea, né? E aí de repente vão colocar esse bandeirão lá no terreno do gasômetro para quem tá vindo de Niterói, para quem tá passando pelo centro, até lá de São Januário vão ter que ver o bandeirão do Flamengo, fincar a bandeira lá do Flamengo. Espetacular. Presidente, gostei da ideia, hein? Essa daí é top. Galera, seguinte, a gente tem esse vídeo aqui logo de manhã com a zona mista. Pô, a notícia boa é o Pedro, que não saiu mancando. Tem o Gerson, e esse preocupa, saiu mancando, é o que mais preocupa. O Gabigol, que passou direto pela zona mista, mas falou com o nosso repórter, disse que estava bem sim, o Flamengo ganhou. Vocês vão ver essa cobertura completa. E o Wesley confirmando que tá perto de sair do Flamengo. E as entrevistas, tem Varela, Fabrício Bruno, todo mundo aí falando com a gente na zona mista, com o nosso repórter Gabriel Orfan, e também trazer aqui a informação que os dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz estão viajando na próxima semana para a Europa para contratarem. É aquela viagem de mercado da bola para buscar jogador. O Flamengo precisa contratar, ainda mais com as vendas do Wesley e possivelmente Fabrício Bruno. Então, o Flamengo vai ter que contratar, com muitas lesões, muita coisa ruim acontecendo. O Flamengo vai precisar contratar e eles vão se movimentar, estão indo para a Europa e devem trazer reforços, como o próprio Landim tinha falado que seria na próxima semana. Agora com vocês aí, zona mista e também a coletiva do técnico Tite. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E vocês vão ver os nossos patrocinadores aí no comentário fixado e também no decorrer do vídeo aí, os patrocinadores, a gente vai estar colocando aí os QR Codes para vocês acessarem. Tamo junto! O atacante Gabriel Barbosa passando pela zona mista do Maracanã. Tá bem, Gabriel? Nossa, o Flamengo ganhou, pô, vou tá mal. E essa coxa aí? Não vai falar. Boa, gente. Wesley, fala. Vai sair? Tá indo. Tá indo? Eu, Gão. Vai embora? Vitor, recebeu algo do Southampton? Algo do Southampton? O atacante Pedro passando pela zona mista do Maracanã. Aparentemente sem mancar, andando tranquilamente. Ele que foi substituído no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 2-0 sobre a equipe do Bolívar. Vamos ver se ele para dar uma palavrinha pra gente. Tá bem, Pedro? Tudo bem? Tá bem? Pedro, pode falar sobre ela. Como é que você tá, Pedro? Varela, queria que você comentasse um pouco sobre a sua atuação no jogo de hoje. Você está sendo muito elogiado pelos torcedores nas redes sociais, muitos falando que você foi o melhor do jogo. Queria que você comentasse sobre a sua atuação no jogo de hoje e falasse um pouquinho sobre o jogo da volta, que é mais complicado na altitude. No, el juego de hoy, por suerte, pudimos ampliar el marcador no final do jogo. Creo que
a chance de fazer algum outro gol chegou, mas não supimos aproveitar. Mas vamos ir lá com tudo também para ganhar e lograr a classificação. Varela, pouco preocupa o Flamengo, né? Porque o Wesley pode estar saindo, você vai ficar aí na lateral sozinho. O Vina machucado, então os laterais do Flamengo aí estão titulares aí contra jogos muito difíceis. Botafogo, Bolívar, então jogos muito complicados. Queria saber de você, como é que vocês conseguem cadenciar isso aí para poder jogar todos esses jogos? De momento contar com a gente que está hoje. Não só os laterais, agora tem muita gente que machuca cada jogo. Aí temos que ver o que vamos fazer. Mas o importante é contar com a gente que está disponível, enfocar esses partidos que vêm em uma sequência muito grande e vamos para cima. Varela, qual a estratégia para não levar gol lá, já que é tão difícil pela altitude? E gol lá manter focado bem defensivamente, aprender dos errores que fizemos lá quando fomos lá, que também convertimos gol lá. Então a ideia é ir jogar de igual a igual, mas ser inteligente também. Obrigado, Guilherme. Gerson mancando aqui na zona mista do Maracanã, após a vitória do Flamengo sobre o Bolívar. 3 competições. Temos elenco para isso. É claro que tem coisas que fogem do nosso controle, o quesito das lesões, ainda mais num momento crucial como esse da temporada. O professor Tito fala, é cuidar de nós e fazer valer a força do grupo, porque esse grupo é muito forte e preparado sempre para fazer grandes jogos. E agora chega essa reta final aí que é determinante para nós e para o futuro do clube. Então, é descansar, a gente não tem muito tempo, é treinar amanhã à tarde, sábado já treinar e preparar para o jogo de domingo, que é mais uma decisão para a gente e assim a gente vai seguindo no decorrer da temporada. Fabrício, seria prioridade a Libertadores, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro ainda dá para buscar por ser pontos corridos? Cara, a prioridade nossa é as 3 competições. A gente sempre, um clube igual o Flamengo, ele entra para ser campeão em todas as competições e talvez a gente possa chegar a um momento que a gente possa priorizar algo, mas nunca foi o desejo de priorizar uma das 3, ou só a Libertadores, ou só a Copa do Brasil, ou só o Brasileiro. A gente quer levar as 3, pena que muitas das vezes querendo é poder, né? Então a gente precisa trabalhar e se dedicar para a gente pensar jogo a jogo, mudar agora completamente a competição, focar no Brasileiro, que também é um jogo de extrema importância para a gente num confronto direto pela liderança. Fabrício, eu sei que você falou ali, mas só que a gente está um pouco longe e não conseguiu pegar. Se você puder falar um pouco mais uma vez sobre o seu futuro, como que você está vivendo essa situação? A gente tem muitas notícias aí de boatos, de propostas. Como que você está vivendo essa situação? O que passa na sua cabeça e o que chegou realmente para você sobre essa situação toda? Eu falei ali, eu tive sim o West Ham, tenho sim o Rennes agora, já se tornou público, o Braz confirmou. A minha cabeça é um turbilhão de emoções, talvez justamente pelo sonho. Mas muitas das vezes quando eu entro em campo eu procuro esquecer todos os problemas para focar naquilo que o Flamengo sempre me contratou, porque é para eu entregar resultados. E eu acho que assim eu sempre fiz por esse clube, sempre vou fazer, independente de eu tenho mais 4 anos e meio de contrato, se ali vai ser o final ou se não vai. Eu sempre vou me entregar o meu melhor por esse clube, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu tenho amor para fazer por esse clube. Então, sempre fui feliz nesse clube. Então, que seja o melhor, que o futuro a Deus pertence, que ele faça o melhor para mim, para minha família e para o clube. Obrigado. Tudo, né? Mas a gente está jogando dentro de casa, então a gente, a partir do momento que a gente faz o gol, a gente tenta sempre o próximo, né? Então, foi o que não só ele, mas todos os jogadores tentou passar. Eu vi o Arrasca falando também. E, claro, a altitude é sempre um pouco diferente, né? É muito difícil, mas é como eu falei, agora é pensar no próximo jogo e em seguida pensar na Libertadores. O Botafogo também está na Libertadores, jogos difíceis, então possivelmente possa poupar jogadores, mas a gente está a nossa situação é um pouco mais complicada por causa da altitude. O Flamengo ganhou 2-0, a gente sabe que jogos lá são muito difíceis. Você como capitão, o que você vai dizer para jogadores para fazer esse jogo lá na altitude, tendo em vista que os torcedores do Bolívar estão acreditando por ter perdido só por 2-0? Primeiro, como eu falei antes, a gente jogou hoje, fizemos um bom jogo, poderia ter feito mais gols, mas valorizar o goleiro do adversário também, que foi bem, valorizar a nossa vitória também. E agora é pensar primeiro no Botafogo, que a gente tem um jogo domingo, um jogo muito importante pra gente.
E aí depois do jogo do Botafogo a gente passa a voltar o pensamento pro Bolívar. Gerson, queria que você falasse um pouco sobre... Queria que você falasse um pouco sobre as diferenças que você encontrou desde o jogo contra o Bolívar aqui na fase de grupos, né, que a gente acabou ganhando por 4-0, pro jogo de hoje. A gente sabe que tem um diferencial por ser agora no mata-mata, antes era fase de grupos. Quais as principais diferenças, tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Bolívar nesses dois jogos? Queria falar do seu momento também, que agora você tá voando, né? Meio time junto. Mata-mata, jogo difícil. É um outro tipo de jogo. Valorizar o Bolívar também por ter classificado em primeiro. É um jogo diferente, a tensão é diferente. Mas como eu falei, usamos hoje o fator casa, que é muito importante pra gente. Tentamos o jogo todo ali fazer o máximo de gol possível. O adversário ali, muita gente atrás também, é difícil furar o bloqueio. O goleiro também foi bem, mas é valorizar a nossa vitória. Valeu, Coringa. Obrigado. Luiz, fala com a gente aqui, fala Luiz. com a gente aqui um pouquinho. Luiz, eu só queria perguntar, hoje foi um jogo, na minha opinião, né, na opinião de todo mundo aqui, sensacional teu, principalmente quando você mudou de lado ali, ficou ali com o Varela. O que falar sobre esse jogo? O Flamengo ganhou 2-0, tem um jogo na altitude, tem um jogo contra o Botafogo, os jogadores se machucando. Até que ponto se preocupa os jogadores? Eu estou muito feliz de ter marcado e ajudado o Flamengo, mas o mais importante não é o meu gol ou do Léo, o mais importante é o Flamengo sair vitorioso, conseguimos um grande resultado aqui, temos uma boa vantagem, mas sabemos que vai ser muito difícil lá, mas estamos preparados e vamos buscar essa classificação na altitude. Luiz, vai lá. Não, que assim, eu queria te perguntar, você que vem sendo titular, um jogador muito útil para o time do Flamengo, né? Sobre a atuação de uma forma geral, não só essa, mas as últimas atuações, que vem mostrando uma inconsistência, né? O Flamengo não passa uma segurança total para a torcida, porque joga bem alguns jogos, mas outros não joga tão bem. Queria que você comentasse esse momento, a inconsistência do time do Flamengo, do elenco, nesses últimos jogos. Eu creio que estamos muito bem, sim. Estamos nas oitavas de finais da Libertadores, ganhamos hoje. Tiramos o Palmeiras na Copa do Brasil e estamos brigando em cima na tabela, com um jogo a menos. Então, creio que a gente está muito bem. Claro que sempre tem alguma coisa para evoluir, para melhorar. E a gente sabe de onde a gente está pecando, vamos melhorar. E tenho certeza que vamos brigar por muitos títulos. Luiz. Beleza, obrigado. Vindo. Não. Não? Não, mas se precisar eu ajudo. Com certeza. A última. A gente sabe que o Flamengo... Aqui, primeiro, parabéns pela vitória. A gente sabe que o Flamengo estava tendo muitos problemas de bolas aéreas, mas não é isso que eu quero falar. Quero falar do seu gol, que foi de bola aérea e um gol importante. Como é que o Flamengo chega na altitude contra o Bolívar com esse gol seu? Bom, a gente queria ter ampliado com certeza ainda mais o resultado. A gente buscou o gol a todo momento, desde o início da partida. O goleiro deles teve uma atuação boa também e pôde impedir algumas finalizações ali nossas. Mas acredito que é uma vantagem boa. A gente vai para lá pensando que está 0-0 o jogo, porque não tem nada a ganho. Pé no chão, não tem nada a ganho realmente. E a gente tem que ir para lá com humildade, correr muito, ficar ligado na altitude lá, que a bola é muito mais rápida. E se Deus quiser sair com essa classificação. Valeu? Obrigado. Arrascaeta não vai falar na zona mista. Boa noite, Arrasca. Não vai falar não? Boa noite, Arrasca. Léo Pereira e Caroline deixando o Maracanã após a vitória do Flamengo por 2-0 sobre a equipe do Bolívar. Esse gol é um oferecimento para... Uma perguntinha, o que usar, qual a estratégia a usar? O Flamengo ganhou 2-0 aqui, vocês têm o fator altitude, sempre foi positivo para vocês. Qual a estratégia usar contra o Flamengo para trazer essa vaga? Acho que é usar o que nós temos de melhor, que é a nossa qualidade de conjunto, eu acho. Nossa equipe é uma equipe que joga coletivamente muito bem, principalmente em La Paz. A questão da altitude realmente pesa um pouquinho para eles, mas fora isso eu acredito que a nossa equipe tem qualidade técnica suficiente para fazer bons jogos. Demonstramos isso na fase de grupo, quando saímos na Colômbia, quando saímos com o Palestino, onde o Flamengo perdeu, a gente conseguiu ganhar de 4-0. Então, acho que além da altitude, a gente tem qualidade para poder chegar a fazer um bom jogo. Claro que a equipe deles é uma equipe que não tem palavras para descrever a qualidade, mas a gente tem que pensar no nosso jogo, fazer o nosso melhor e que a gente tem condições de chegar lá e conseguir a classificação. Uma última, Bruno. Depois dessa derrota de 2-0, embora tenha sido uma derrota, o Bolívar volta para La Paz com uma sensação de missão cumprida, de manter o confronto em aberto? Não, porque acredito que quando estava 1-0 tivemos a bola do empate, né, com o Iomar, que acabou cabeceando no travessão.
A gente veio aqui não para só de se defender, tentar também propor o jogo. Claro que por ser umas oitavas de finais é normal que você fora de casa precaver um pouquinho mais, né? Só que no jogo de volta agora a gente tem tudo para poder conseguir um bom resultado, claro, respeitando a equipe deles, mas fazendo nosso trabalho bem feito, que eu acredito que a gente vai conseguir lograr a vitória. Bruno, no último jogo entre as equipes aqui no Maracanã, o Flamengo acabou vencendo por 4-0, hoje venceu por 2. Queria que você falasse quais as diferenças que você encontrou, né, desde aquele jogo da fase de grupos, diferenças tanto do lado do Bolívar quanto do lado do Flamengo. Olha, eu acho que no primeiro jogo a gente vinha já classificado praticamente, onde a gente tentou propor mais o jogo, né, sair mais pro jogo. Hoje a gente veio um pouquinho mais fechado por ser uma eliminatória, né, de jogo de ida e volta, que é normal. E eu acho que a diferença foi essa também. Eu acho que no primeiro jogo acabou que a gente sofreu alguns gols de falhas individuais também. E agora, hoje a gente jogou um pouquinho mais fechado, eles sofreram um pouquinho mais para entrar, para ter as oportunidades de gol. Só que agora, focando no próximo jogo de volta, que vai ser muito importante a gente conseguir fazer um bom jogo. Viu um pouquinho da catimba brasileira hoje aí no jogo? Nada, meu time tem muito argentino, muito uruguaio, então é eles que usam a catimba, eu não. Valeu. Obrigado, Bruno. Aqui é Tite, boa noite Rossi, Marcos Martins do canal da KSRN. Tite, eu queria te perguntar sobre a diferença no aspecto ofensivo do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Ambos tempos de muito domínio em posse, mas o Flamengo no primeiro tempo trocando mais passes, né, construindo de forma mais curta e também explorando a profundidade nas costas da linha defensiva adversária. No segundo tempo com mais cruzamentos para a área, né, até a entrada do Carlinhos também deve ter contribuído para isso, provavelmente. Então, eu queria te perguntar sobre isso, essa distinção na criação do Flamengo nos dois tempos, e se você analisou estrategicamente isso, justamente por essa diferença. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo ele veio para trás, e aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí para vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento, estágio das competições, você perdeu 4 jogadores. 2 no fim de semana, hoje mais 2, ali 2 atacantes, o Pedro e o Gabriel. Parece até que a contusão foi um como é que fica agora? Eu sei que o Bruno está aí e tudo, mas incide diretamente essa questão de calendário, um jogo atrás do outro, os caras estouram, mas vai para cima do... Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa, me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma voz. Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter... E não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que... Mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Não, também ressaltar agora que fica na frente, né? A gente tem, como assim aconteceu na Copa América também, agora temos que assumir a força do grupo. Nas lesões que a gente sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gabi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empujar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para preparar o viagem para a Bolívia, mas é assim.
jogar cada 3 dias também é difícil, mas também o Flamengo aceita, mas também tem que pensar nos jogadores. O futebol não é só um negócio, também é a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade, para abrir essa vantagem. E pensando aí nessa volta, o que você acha de uma vantagem de 2 gols? Tem o calendário, tem tudo isso que você falou e agora ainda tem altitude. Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo, agora o Pedro, também o Gabigol, e aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal, e aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol, o que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram 2 pontos importantes, né, na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como é que vocês conseguem assim, virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vem acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta aí, Rossi, inteligente a tua pergunta, porque tu tem que equilibrar essas 2 situações. Ela é desafiadora. Agora eu vou agregar uma situação que a gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave, porque desempenho ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Tu não estanca, agora vai para cá, agora não vai. Não, como sempre falo também, que todos os jogos são importantes. Obviamente, o domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Mas aí a gente agora tem que descansar a cabeça, preparar estes 2-3 dias que temos para 2 dias para o próximo jogo, treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim.
o futebol de alto nível, né? De alto nível tem essa possibilidade de jogar cada 2, 3, 4 dias, em realidade não 2. Então aí o atleta sabe que tem que estar forte da cabeça, no mental, para saber que o domingo a gente tem um clássico. Primeiro temos o clássico e depois temos o jogo lá na Bolívia. Então, como eu sempre falo, é jogo a jogo, a gente tem que pensar para frente, deixar as coisas que vêm acontecendo atrás e, como falei antes também, a força do grupo vai ser o mais forte que a gente vai ter para afrontar esses confrontos que temos na frente. À direita ainda. Tite Rossi, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Tite, eu queria te perguntar se você teve algum panorama em relação ao Gerson, que ali no final do jogo ele também levou a mão na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão, ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos, que estourou ligamento cruzado dos 2 joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei, eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. Aí estourei, meu João. Por isso da minha veemência. Até esqueci a segunda parte da pergunta. O Gerson foi cãibra, o Eric, uma pancada também. O Eric pediu para o Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo. Né? O Eric, o Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? O Varela pediu com as duas panturrilhas, ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é a cãibra nos duas panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje que no 4-0 na fase do grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, o jogo domingo e depois no altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás da Marina Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né? A equipe adversária caçando muito De La Cruz, principalmente no campo. Até senti um pouco da arbitragem um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América. Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe com as lesões que vem acontecendo, porque hoje no G4 do Campeonato Brasileiro só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás no Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não, eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado, e isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre que tem que estar, o clube convida a brigar sempre as 3 competições. A gente está fazendo um grande ano,
depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida, é muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando os primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. A última pergunta, então. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A minha pergunta é para vocês dois, porque vocês dois, na Libertadores, têm algo em comum. Na eliminação do Flamengo em 2023, o Rossi era banco e o Tite não era técnico do Flamengo. Queria saber como vocês dois encaram essa responsabilidade de que 2023 não se repita em 2024 para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo, assim como contra o Olímpia, ganhou o jogo da ida e acabou sofrendo na volta, até com gols de bolas paradas, que é um problema do Flamengo esse ano. Obrigado. Histórias e capítulos de momentos que nós não estávamos aqui. Eu estava, mas quizás naquele momento eu não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular. Hoje a gente conseguiu uma ventaja de 2 gols, que ano passado quizás não tínhamos conseguido. E como eu falei antes, o jogo na fase do grupo da altitude lá, a gente foi lá, controlou o jogo, depois um contra-ataque, ficamos mal posicionados e acabamos sofrendo uma derrota, mas como eu falei, jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial, cada jogo tem um condimento especial que a gente sabe como tem que. Ok, obrigado, boa noite.